Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos em apenas 24 horas, torcedor. Pois é, e olhe que esses ingressos, né, eles passaram um bom tempo ali, entre 2 e 3 horas, suspensos, que não poderiam ser vendidos por conta do imbróglio ontem, né, daquela questão de muda para domingo, vai para segunda-feira o jogo, e aí o Santa Cruz suspendeu as vendas. Mesmo assim, o torcedor do Santa está comprando a rodo os ingressos para o jogo contra o Altos na próxima segunda-feira, 8h30 da noite na Arena de Pernambuco. Inclusive, a gente já tem aqui a quantidade de ingressos que estão disponíveis para o torcedor do Santa. Tem uma outra polêmica também, torcedor, envolvendo o presidente do Altos, a direção do Altos, sobre essa questão da carga de ingressos. Ídolo está voltando para o Santa Cruz? Pois é, a gente vai dar todos esses detalhes. Vamos falar também da preparação do time do Santa agora aqui no Cast Coral. Mas antes, torcedor, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. É muito importante a sua inscrição. Quem não é inscrito, se inscreve aqui. Aos novatos que estão chegando agora, eu informo que aqui é um canal que fala única e exclusivamente as coisas do Santa, onde o nosso primeiro intuito é defender as coisas do Santa Cruz e deixar você, torcedor, bem informado, sem fake news e com fatos reais e verdadeiros, tá bom? Então é muito importante a sua inscrição. Aqui, ó, os nossos patrocinadores oficiais, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cast Coral, torcedor. Jogo de Ouro, Teixeiras e Seixas, ZS Autos, inclusive a ZS Autos está de casa nova, tá? Se você quiser comprar o seu carro, passa na ZS Autos, torcedor. Postos Deslube também, tá? Pizzaria e restaurante Parceira. Aqui, ó, bolacha da Vovó Vera. Inclusive, torcedor, olha, ó, já chegou aqui, ó. Bolachas da Vovó Vera. Essa aqui, ó, é a doce. Show de bola, torcedor. Tipo Maragogi, tá bom? Então, ó, bolachas da Vovó Vera, tipo Maragogi. Tem doce, tem salgada, tem os biscoitos tareco da Vovó Vera. E Pé Point, se você quiser dar um conforto aos seus pés. Antes de ir para a Arena de Pernambuco na segunda-feira, passa na Pé Point, tem 2 endereços. Água Fria, coladinho com o mercado de Água Fria. E também em Afogados, na rua São Miguel, colado com o cartório de Afogados. Compra a torcida da Havaiana ou Grendene. Pé Point. Torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Que torcida fantástica. Essa torcida do Santa Cruz era precisa ser estudada. E aí a gente sempre bate naquela tecla, né? Se esse clube ele fosse melhor gerido nesses últimos 40 anos, onde foi a derrocada do Santa, né? Nesses últimos 40 anos, se esse clube fosse um pouquinho só torcedor melhor gerido, o Santa Cruz Futebol Clube estaria, sem sombra de dúvidas, num patamar muito, mas muito superior a muitos clubes que estão no Nordeste hoje. Sabe por quê, torcedor? Porque esse torcedor aí, ele iria levar o Santa Cruz a diversas conquistas. Mas não souberam gerir o Santa Cruz. Pelo contrário, né? Além de não saber gerir, o pessoal que passou, a maioria dos últimos ex-presidentes, ex-dirigentes, sucatearam e acabaram com o Santa Cruz. Só não acabaram com uma coisa, que é o maior patrimônio do clube. Essa torcida aí, que ano após anos, esse torcedor do Santa continua crescendo. Essa torcida do Santa continua crescendo, torcedor. Então, assim, a torcida do Santa Cruz, ela é realmente fantástica. E eu costumo dizer o seguinte, quem assiste meus vídeos, quem está desde o início aqui no canal com a gente, eu sempre falo o seguinte, quem é torcedor do Santa Cruz, ele não torce para o time que está jogando dentro do campo. Pode ser o time que for. Time de 70, de 1980, de 2016, time de 2011, ele não torce para o time. Ele torce, ó, por Santa Cruz Futebol Clube.
o maior movimento popular desse Brasil. Então quem torce para o Santa Cruz, torce para o clube, não para o time. É por isso que o torcedor do Santa é sempre aí batendo recorde, e aí entra ano e sai ano, e o torcedor do Santa continua fazendo bonito. Então mais de 25 mil ingressos já foram vendidos. Essa parcial que eu estou dizendo, torcedor, isso a gente apurou, era por volta de 3, 4 horas da tarde. E eu acredito que já tenha passado de 25 mil. E ainda tem, né? Toda sexta-feira para vender ingresso. Tem o sábado, tem o domingo, tem a segunda-feira no dia do jogo. Ou seja, tem 4 dias para vender ingressos. E aí a gente vai divulgar o seguinte, tá? A carga para o torcedor do Santa comprar é de 40 mil ingressos disponíveis, torcedor. Então vamos bater, vamos esgotar essa carga de ingressos aí, tá? Pra gente poder dizer, esgotamos os ingressos da Arena de Pernambuco. Porque o que estava disponível, a gente comprou. O que estava disponível no último final de semana também, o torcedor comprou. Não comprou os 38.500, torcedor, porque a Polícia Militar de Pernambuco, né, a direção da Arena de Pernambuco, fez o favor de separar um espaço onde cabia 8 mil pessoas, onde só tinha 200 pessoas do Sergipe. Só que tem uma polêmica, torcedor. Por lei, o clube mandante, ele tem que disponibilizar 10% da carga de ingressos pro time visitante, né, para a torcida visitante. Ou seja, se são 40 mil ingressos disponíveis à venda, 10% tem que ser disponibilizado ao out, ou seja, 4 mil ingressos para o out. Só que tem o seguinte, tá? O Altos, a sua média de público lá no seu estádio, no Lindolfo Moreira, é de 175 pessoas. O Altos só consegue botar 175 pessoas. O seu maior público na Série D foi menos de 600 pessoas. E aí tem o seguinte, a gente apurou, procurou informações que o presidente do Altos, aqui ó, ele não abre mão de ter a carga de 10% dos ingressos para o Altos. Só que o torcedor, preste atenção, o Altos vai esgotar 4 mil ingressos? Não vai. O que é que ele quer? Que o torcedor do Santa diminua o número, né? Porque ele, tendo aqui 4 mil ingressos disponíveis, ele vai ter 4 mil vozes a menos do Santa Cruz, apoiando o Santa Cruz e encurralando o time dele. Ou seja, ele está usando a malandragem do futebol. O senhor Vander, alguma coisa assim, o nome dele aqui, tá? E aí, o Santa Cruz tinha já feito um planejamento com a Polícia Militar, com a direção da Arena de Pernambuco, para relocar o torcedor do Altos para ficar em um daqueles setores prêmios da Arena de Pernambuco. Setor confortável, onde tem banheiro, restaurante, tudo de acordo para receber bem o torcedor do Altos. Só que o presidente do Altos, pelo que foi nos informado, que a gente apurou, é que ele não abre mão de ter os 10% da carga de ingressos disponível para o torcedor do Altos comprar. E aí, torcedor, é uma questão de bom senso, tá? O presidente do Santa, Bruno Rodrigues, tem que entrar em contato com o senhor presidente do Altos, conversar com ele, para que o futebol não precisa dessa briga boba, tá? Dessa briga boba. Por que eu estou dizendo isso, torcedor? Porque caso o Santa Cruz não entre em acordo, não assine esses termos aí, fique tudo amarrado, o presidente do Altos, ele pode chegar lá e pode vetar a ida do torcedor do Santa. O que ele pode alegar? Ah, lá não me deram os 10% em Recife, aqui eu também não vou dar. Então assim, e lá tem o seguinte, tá? O estádio que o Altos está jogando tem capacidade para 5 mil pessoas. 10% de 5 mil são 1.000 ingressos disponíveis para o torcedor do Santa, por lei. E aí ele pode dizer lá, não me deram lá em Recife, eu também não vou dar aqui. E aí o torcedor do Santa que for para o jogo lá, para o mata-mata decisivo dessa segunda fase das oitavas de finais, não vai poder entrar. Então assim, é bom deixar isso bem amarrado para o torcedor do Santa, nem para o Santa Cruz ter nenhuma retaliação e prejudicar a ida do torcedor do Santa Cruz
lá para Teresina, tá bom? Essa é a primeira informação, tá bom, torcedor? Mas continue comprando ingresso, tá? Nossa meta, nossa marca é esgotar os ingressos e parar a cidade do Recife, já que o governo do estado e a Federação Pernambucana de Futebol não resolveu o problema para tirar o jogo da segunda-feira e botar no domingo, que tinha condições sim. O que é que o torcedor do Santa tem que fazer? Tem que parar a cidade e prejudicar a mobilidade do Recife e daquelas áreas, daqueles bairros ali próximo da Arena de Pernambuco. Porque se você é torcedor do Santa, do Náutico, do Sport e mesmo assim não vai para o jogo, saiba que você vai passar muito tempo no trânsito por horas. E a culpa todo mundo sabe de quem é. É de quem não resolveu esse problema numa segunda-feira de ter Santa Cruz e Altos na Arena de Pernambuco, onde irão 40 mil pessoas passar pelo mesmo local. Abdias de Carvalho, BR-232. Ou então BR-101, cruzando com a 232. Mas isso, ó, todo mundo vai sair dos bairros e aí vai congestionar geral. Agamenon vai congestionar. Avenida Norte vai congestionar. Abdias de Carvalho vai congestionar. As principais avenidas de Recife, da região metropolitana, vai estar com trânsito impraticável. Por quê? Porque o governo do estado de Pernambuco, nem a Federação Pernambucana de Futebol, cruzaram os braços e deixaram esse jogo na segunda-feira. Então, o torcedor do Santa não tem nada a ver. A partir de 4 da tarde, todo mundo nas ruas, sentido Arena de Pernambuco. Então é isso, torcedor. O time do Santa continua treinando, tá? O treinador Marcelo Cabo, inclusive amanhã tem coletiva. A gente vai fazer a coletiva ao vivo. Vamos transmitir a coletiva ao vivo para você, torcedor do Santa, saber as coisas que estão acontecendo no time do Santa Cruz. O treinador Marcelo Cabo tem dúvidas, tá, torcedor? Acredito que não gol. A dúvida que ele tinha no jogo passado entre Rock Kennedy e Felipe Alves, essa dúvida já não tem mais. Goleiro vai ser Rock Kennedy. Na lateral direita, se tiver condições, vai Totti. Por que eu tô dizendo se tiver condições, torcedor? O Totti saiu do último jogo cansado e com um incômodo no joelho. Mas a gente procurou informações e o Totti tá 100%. Mas como os treinos são fechados, a gente não pode dizer quem se machucou, quem não se machucou, se o time está completo ou não. Mas, a princípio, vai o Totti. No sistema defensivo não muda. William Alves, Eurico. Esquerda, Natan. Tem outra dúvida também que a gente procurou informações. Balotelli joga, mas a dúvida na cabeça de área, tá? Entre o Galhardo, né? O Gabriel Galhardo ou o Pedro Favela. Então, essa dúvida aí. Na meia, vai o William Júnior. E no setor de ataque tem outra dúvida. No jogo passado ele entrou com o João Pedro, Galhardo e Giovani. Será que João Pedro continua? Renato volta para a titularidade? Tiaguinho retorna à titularidade também? Ou seja, o Marcelo Cabo tem essas dúvidas e essas dúvidas vão perdurar até minutos antes da partida na segunda-feira, diante do Altos, 8h30 na Arena de Pernambuco, torcedor. Outra informação, tem ídolo voltando para Recife para o Santa Cruz. Pois é, ó, esse daqui, ó, torcedor. Eu não vi jogar, tá bom? Mas, pelo que esse rapaz aqui, ó, pelo que o senhor Marco Antônio Birigui fez com a camisa do Santa Cruz, é digno sim de todas e quaisquer homenagens possíveis que serão feitas para quem está trazendo o Birigui para Recife, né? Inclusive a gente já diz que é o Conselho Deliberativo do Santa que está fazendo essa ação aí de trazer o Birigui aqui a Recife para assistir o jogo entre Santa Cruz e Altos. O Birigui, torcedor, ele estava no elenco, né, que foi campeão em 1983, o Tri-Super Campeonato, mas ele ganhou um protagonismo muito grande, inclusive sendo, aqui a gente está mostrando algumas defesas, né, sendo por diversas vezes escolhido o goleiro do Fantástico da Rede Globo. Pois é, com suas defesas geniais. O Birigui foi bicampeão pernambucano jogando dentro da Ilha do Retiro com a camisa do Santa, no biênio 86 e 87. 2 anos seguidos, Santa Cruz ganhou o título na Ilha de Pernambuco, como de costume, né? E o Birigui era esse goleiro desse time aí, tá? O time que tinha Zé do Carmo, o time tinha Marlon, o time tinha Sérgio China, ou seja, Ataíde Macedo. O Santa Cruz conseguiu 2 vezes ser campeão pernambucano dentro da Ilha do Retiro, 2 anos seguidos.
como foi feito agora, né? 2012, 2013 dentro da ilha. Então, Birigui tá chegando aqui a Recife para assistir o jogo do Santa Cruz. E aí, torcedor, é o seguinte, tá? A direção do Santa está sempre fazendo, né? Os diretores atuais, conselho, presidente do executivo, tá sempre trazendo para o vestiário, para o convívio com os jogadores atuais, ex-jogadores que têm história no clube, que levantaram troféus. O importante é esse, trazer energias positivas por quem levantou troféu. No último jogo, esteve o Raniel, né? Cria da base do Santa, campeão pernambucano em 2015, conseguiu acesso para a Série A em 2015, campeão da Copa do Nordeste em 2016 e campeão pernambucano em 2016. Jogou no Cruzeiro, Santos, Vasco. Hoje está no futebol tailandês. O Raniel esteve presente, tá? Nesse jogo último contra o Sergipe. Foi no vestiário, falou com todo mundo, estava com o presidente Bruno Rodrigues e deixou, né, o vestiário com energia positiva. E agora está chegando o Birigui. Ou seja, é uma boa ação, né, que a direção do Santa, o Conselho Deliberativo, vem fazendo por trazer esses ex-jogadores que levantaram o troféu para deixar o vestiário sempre com energia positiva por quem tem história com a camisa do Santa Cruz Futebol Clube, tá bom? Então o Birigui vai estar em Recife e a gente vai sim, com certeza, né, pegar a palavra do Birigui. Eu não era nem nascido, torcedor, quando o Birigui jogou no Santa Cruz, mas a gente procurou informações e o Birigui está na história do Santa Cruz como um dos 2 melhores goleiros da história do Santa, juntamente com o Thiago Cardoso. Tá bom, torcedor? Deixa aqui teu comentário, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Forte abraço, saudações tricolores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.